Caim e Abel, duas gerações ainda em conflito. Veja o que disse William Shakespeare: o mundo todo é um palco e homens e mulheres, não mais que meros atores, entram e saem de cena e ao longo de sua existência podem desempenhar vários papéis. Ele estava certo. Temos muitos papéis a interpretar ao longo da vida. Você, eu, nós não estamos no mundo por um acaso. Deus nos colocou aqui neste mundo para que sejamos também um personagem. Não apenas um personagem, mas alguém que vai escrever uma nova história de uma nova vida. Porém, Deus deixou para mim e para você papéis importantes. Colocou um roteiro, um script, colocou texto, tudo para que nós caminhássemos de maneira correta, de maneira que o agradasse. Deixe Deus escolher a peça, escolher o elenco. Deixe Deus dirigir a apresentação. Se não levarmos em consideração e tentarmos fazer nossa própria produção, a nossa história terá um fim trágico. Foi isso que aconteceu e arruinou com a vida de Caim, o primeiro bebê humano a nascer do palco do planeta Terra. Caim ignorou o texto de Deus. Resolveu fazer uma produção independente e foi um fiasco total. Gênesis 4 volta a atenção para Caim. O nome Caim é citado 16 vezes e Abel apenas 7 vezes. E é identificado como irmão de Caim. Quando nós refletimos sobre a vida de Caim e alguns papéis que ele desempenhou, aí você vai entender melhor como é importante conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Deus ordenou aos nossos primeiros ancestrais para que fossem fecundos, para que multiplicassem, enchessem, povoassem a terra. E eles obedeceram. Apesar de ser verdade que a constituição de uma família não é o único propósito do casamento e que nem todo casamento é abençoado com filhos, também é fato que filhos é uma dádiva preciosa de Deus. Devem ser recebidos com alegria. O povo do Antigo Testamento e os cristãos da igreja primitiva ficariam estarrecidos se estivessem vivendo hoje. As estatísticas de aborto, a filosofia que as pessoas empregam, que as pessoas defendem o assassinato de crianças através do aborto, deixariam os nossos primeiros cristãos estarrecidos. Ainda mais quando houve até um grande líder de uma igreja aqui no Brasil dizer que é melhor abortar do que deixar o filho nascer e não ter condições de criá-lo. O nome Caim tem um som parecido com a palavra hebraica adquirido. Ela louvou a Deus por aquela bênção. Afinal, era uma experiência nova. Ela não contava com um médico ou uma parteira para ajudá-la. Depois da sua segunda gestação, ela deu à luz a Abel. Seu nome significa fôlego, e a palavra para fôlego é traduzida por vaidade. Pelo menos 30 vezes a palavra vaidade é dita no livro de Eclesiastes. O nome Caim nos lembra que a vida vem de Deus, enquanto o de Abel nos diz que a vida é breve. A história dessa família, na realidade, fala sobre uma tragédia. Uma tragédia de um irmão que matou o outro, simples e puramente por ele existir. Caim era o primogênito, ou o primeiro filho, então ele era especial. No entanto, o seu pecado fez ele perder tudo, e aí um outro filho, o Sete, ou chamado Sete, tomou seu lugar. Por exemplo, Ismael era o primogênito de Abraão, mas Deus escolheu Isaac. Esaú era o primogênito de Isaac, mas foi preterido e seu lugar foi tomado por Jacó. Por fim, Rúben, o primogênito de Jacó, foi substituído pelos 2 filhos de José. Na realidade, Deus chegou a reorganizar a ordem de nascimento dos filhos de José. Ao longo da história do Antigo Testamento, Deus demonstrou como a sua bênção seria grande para aqueles que obedecessem o seu padrão, a sua doutrina, a sua vontade. As rivalidades que existem hoje entre vários irmãos consanguíneos, é algo que já vem de muitos anos. Ismael perseguiu Isaac. Jacó fugiu para não ser morto por Esaú.
Os irmãos de José tinham a intenção de matá-lo, mas resolveram vendê-lo como escravo. Quando o pecado entrou na vida das pessoas, deixou um legado de lares com problemas e defeitos. Somente Deus tem o poder de restaurar essas famílias. À medida que os filhos foram crescendo, Adão colocou eles para trabalhar nos campos. Com o passar dos anos, tornou-se evidente que cada um tinha os seus interesses, suas aptidões. Caim resolveu tomar conta da terra, ser um lavrador. E Abel resolveu ser pastor, o primeiro de muitos pastores que nós encontramos na Bíblia, como Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos, e Moisés e Davi também eram pastores. Adão ensinou seus filhos o motivo de precisarem trabalhar. Era o mandamento de Deus na criação. Eles eram colaboradores de Deus. O trabalho não é castigo de Deus por causa do pecado, porque Adão já trabalhava antes de sua esposa vir ao mundo, antes da sua esposa cair na tentação. Adão já trabalhava. A abordagem bíblica do trabalho é que somos privilegiados em cooperar com Deus a usar as dádivas de sua criação para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Como cristãos, não devemos trabalhar simplesmente para pagar as contas e suprir nossas necessidades. Devemos trabalhar porque esse foi o meio ordenado por Deus para que sirvamos ao Senhor e aos outros, e assim glorifiquemos a Deus em nossa vida. Não trabalhamos só para ganhar a vida, trabalhamos para ter uma vida, desenvolver aptidões que recebemos de Deus e aumentar a qualidade e a quantidade do nosso trabalho. Mas agora, gente, aconteceu uma tragédia. Enquanto Abel aprendeu dos seus pais, Adão e Eva, a adorarem a Deus de coração, Caim aprendeu da mesma forma, mas não praticou esta adoração. Todas as pessoas que trabalham devem ser adoradoras de Deus. Caso contrário, vão trabalhar para o seu ventre e virarem gananciosos, avarentos e idólatras. Deus tem o direito de determinar como ele quer ser adorado. Deus aceitou Abel, aceitou a sua oferta, e isso provou quando aceitou seu sacrifício. No entanto, quando Caim ofereceu a sua oferta, Deus rejeitou. Caim não foi rejeitado por causa da oferta que escolheu, mas sua oferta foi rejeitada por causa de Caim. Você entendeu? O que fez Deus rejeitar a oferta de Caim não foi a oferta dele, mas era o que estava dentro dele. O coração de Caim não estava em ordem com Deus. Quanto a Abel, diz a Bíblia, pela fé ofereceu um sacrifício mais aceitável a Deus do que Caim. Significa que Abel acreditava em Deus e estava em ordem. Este negócio de dizer que Deus não aceitou a oferta de Caim porque não tinha sangue, gente, muitos anos depois a lei de Moisés prescreveu a oferta de grãos e de frutas, de modo que nós não temos motivos para acreditar que a oferta que Caim ofereceu por não ter sangue foi o motivo de Deus rejeitá-lo, de forma alguma. Mesmo que Caim tivesse oferecido sacrifício de animais, derramado o sangue deles, Deus não teria aceitado a oferta de Caim. Porque o problema estava no coração de Caim e não na oferta dele. Abel trouxe o que tinha de melhor e procurou verdadeiramente agradar a Deus. Porém, Caim não estava com essa atitude de ofertar a Deus, não estava com o coração preparado e pronto para servi-lo. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vemos milhões de pessoas frequentando cultos religiosos, participarem de atividades da igreja, mas isso não é prova de que são cristãos autênticos. Não, essas pessoas podem simplesmente ter uma forma de piedade e ainda assim jamais experimentar a salvação de Deus. Deus estava tão indignado com o povo de Israel que disse: "Este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim." Se o seu coração não está submisso a Deus,
Você pode dar as mais preciosas ofertas, o maior dízimo da igreja, mas você não será aceito diante de Deus. O caminho da obediência é o caminho indicado pela palavra. Por causa do seu coração maligno, Deus rejeitou a oferta de Caim. O coração de Caim era um coração que estava inclinado para o mal. Diz a Bíblia que Caim era do maligno e por isso Deus rejeitou a oferta de Caim. Deus até advertiu o mesmo. Por causa disso, Caim se tornou um homicida. O primeiro homicídio que houve no mundo foi cometido por ele. Matou seu próprio irmão. Ele estava com ira no coração. A cada ano, nas rodovias em todo o mundo, muitos motoristas enfurecidos causam acidentes que matam milhares de pessoas em todo o mundo. Se Caim tivesse ouvido os avisos de Deus, aceitado o convite do Senhor, jamais ele se tornaria um homicida. Quanto tempo se passou entre a rejeição das ofertas de Caim e o momento em que ele atraiu seu irmão para longe de casa e o matou? Foi no mesmo dia ou Caim remoeu a questão durante algum tempo? É provável que seu coração tenha assassinado o irmão Abel várias vezes antes de cometer o ato em si. Inveja, ódio, ira, mentira, tudo isso estava no coração de Caim. Deus já conhecia, Deus já sabia. Lavemos os nossos corações e não sejamos como Caim. And we'll